Ei turma, bom dia, tudo bem? Como é que passaram a semana? Espero que todos estejam bem, em paz, com muita saúde. Vamos retomar nossos estudos, reiniciando a análise da nossa imputabilidade penal. Vamos lá, vamos para o nosso PowerPoint de sempre. Nós estamos no estudo da teoria do crime e estamos dentro do estudo da culpabilidade. Não é isso? Na última aula, falamos um pouquinho sobre o que é culpabilidade, quais são os seus elementos constitutivos e começamos a tratar de um deles, que é a imputabilidade penal. Então, passamos pelo conceito de crime, chegamos lá na culpabilidade, o terceiro elemento essencial, indispensável e indissociável do conceito de crime. Conceituamos culpabilidade, vimos quais são os seus elementos constitutivos e começamos o estudo, então, da imputabilidade penal. Vimos que a imputabilidade nada mais é do que o conjunto das condições de maturidade e de sanidade mental do agente e estudamos a maturidade penal, que é definida pelo artigo 228 da Constituição, pelo artigo 27 do Código Penal e também está lá no ECA, no artigo 104, como uma condição biológica daquele que atinge os seus 18 anos de idade. Vimos que até aquele que não tem 18 anos de idade, o injusto penal é chamado de ato infracional e o ato infracional tem as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim encerramos a aula passada, uma aula que foi de encontro àquela atividade que vocês fizeram para mim, como atividade autoinstrucional. Aliás, vocês perceberam que eu lancei as notas da primeira avaliação do sistema lá no trabalho acadêmico, exatamente no local em que vocês postaram a prova. Há comentários sobre as correções que foram realizadas. No Classroom está disponível para vocês a matriz que eu utilizei como critério para a correção e também postei as notas das atividades autoinstrucionais e para aqueles em que houve necessidade, com algumas observaçõezinhas também lá no sistema. Então, a idade penal foi o tema da atividade autoinstrucional que vocês fizeram para mim. E foi o tema da nossa última aula também. Percebam, a imputabilidade penal é o conjunto das condições de maturidade e sanidade mental do agente. Vimos a maturidade, falta estudarmos a sanidade mental. Peço a vocês que dêem uma olhadinha lá no artigo 26 do Código Penal. Peguem o Código Penal, abram o Código Penal e vamos lá no artigo 26. Achei. Acharam? Muito bem. Aqui está o artigo 26 do Código Penal. O artigo 26 do Código Penal traz a expressão é isento de pena, que é um equívoco. Na verdade, o Código Penal, como trata de inimputabilidade, e a imputabilidade é elemento da culpabilidade, ele deveria ter falado, não há crime. Mas como que ele fala? É isento de pena o agente que, por desenvolvimento mental, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Ou, mesmo que ele entendesse o caráter ilícito dessa conduta, ele não conseguia determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a regra prevista no caput do artigo 26. Então, o artigo 26 estabelece 3 condições para que você verifique a inimputabilidade por insanidade mental. Primeiro, o agente tem que ter desenvolvido uma doença mental ou possuir um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. São as 2 hipóteses de insanidade mental tratadas pelo Código. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essa doença ela tem que se manifestar ao tempo da conduta, ao tempo da ação ou da omissão. E ao se manifestar ao tempo da conduta, ela tem que retirar do agente a sua capacidade de compreensão sobre o que é certo ou o que é errado. Ou mesmo que ele ainda tenha essa compreensão, ele não consegue agir em razão da doença de acordo com essa compreensão.
Então, tem que haver a doença, ela tem que se manifestar ao tempo da conduta e ela tem que ser alienante. São as três condições, são os três requisitos estabelecidos pelo artigo 26, caput do nosso Código Penal. Se essas três condições estiverem presentes no caso concreto, nós teremos uma hipótese de inimputabilidade por doença mental. E da mesma forma que em relação à idade, se houver inimputabilidade por doença mental, falta um dos elementos da culpabilidade, falta a culpabilidade e, consequentemente, a conduta típica e ilícita praticada pelo agente deixa de ser criminosa, deixa de ser considerada como crime. É claro que nós, que trabalhamos o direito, e em especial o direito penal no dia a dia, nós advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, enfim, aqueles que operam o direito penal diuturnamente, não temos conhecimentos técnicos suficientes para aferir uma hipótese de inimputabilidade por insanidade mental que eventualmente surja nos autos de um processo penal. Não é da nossa expertise, não é da nossa competência definir inimputabilidade. Como que isso acontece no processo? E por isso eu não quero que vocês procurem doutrina médica para entender quais são as doenças mentais ou quais são os casos de desenvolvimento mental incompleto e retardado que podem levar à inimputabilidade. Não, nada disso. Vocês precisam entender o artigo 26 e perceber a confluência de três requisitos essenciais: a doença, a contemporaneidade com a conduta praticada pelo agente e a sua característica de deixá-lo alienado, de retirar dele o discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Lá no processo penal, se vem a informação de que possa haver uma inimputabilidade por insanidade mental, a parte interessada, que normalmente é a defesa, atravessa uma petição dos autos requerendo ao juiz a instauração de um incidente processual, que neste caso é chamado de incidente de insanidade mental. O juiz, ao deferir o pedido, ele instaura um incidente de insanidade mental. E nesse incidente de insanidade mental, o nosso acusado ele será submetido a uma perícia psicopatológica. É o perito que vai nos dizer se há inimputabilidade ou não. E a perícia que vem aos autos, ela é específica, ela é assertiva, ela é bem direcionada. O perito ele vai responder a uma série de questões, a uma série de quesitos, e ao final ele vai dizer expressamente, categoricamente, se é hipótese de imputabilidade, de inimputabilidade, ou nós vamos ver no parágrafo único, de semi-imputabilidade. Então, advogado, promotor, juízo vão se comportar de acordo com o resultado da perícia. É o resultado da perícia que vai levar ou a uma sentença absolutória, porque se não há crime tem que haver absolução, ou a uma sentença condenatória. Certa vez, eu defendi um policial militar da reserva que foi para a reserva justamente em razão dos graves problemas psiquiátricos que ele demonstrava ter e que foram constatados em perícia que foi realizada para fins de inclusão dele na reserva remunerada. Esse moço, anos depois de ter sido aposentado por invalidez, ele estava em casa, deitado no sofá, um domingão à tarde, assistindo a uma partida de futebol, que muito provavelmente era a partida do glorioso Clube Atlético Mineiro. Nervoso, certamente, com o resultado do jogo, e ouvindo os meninos fazendo uma barulheira danada porque jogavam bola na rua em frente à casa dele, ele resolveu levantar do sofá. Foi até o armário. No armário estava escondida uma arma de fogo devidamente municiada. Escondida, a família não sabia da existência daquela arma de fogo. Ele foi até a rua, escolheu um dos meninos que estava jogando bola, puff, deu um tiro na cabeça do menino, matando. Voltou, guardou a arma de fogo, deitou no sofá e continuou assistindo tranquilamente a partida de futebol. Obviamente teve inquérito, teve denúncia, teve processo por homicídio doloso, crime doloso contra a vida. E quando a família me procurou
para contratar os meus serviços, a família trouxe, na época, sem exagero, do chão até aqui mais ou menos. Eu estou sentado, imagine, talvez 1 metro, 1,20 m, de documentos sobre o histórico psiquiátrico daquele moço. E vocês podem questionar a família por que esse moço estava em casa. Porque o sistema de saúde no Brasil é extremamente perverso. Ele se assemelha muito ao sistema penitenciário. Perdão. Como que normalmente se faz? Se interna uma pessoa que tem problemas em um hospital psiquiátrico. Essa pessoa melhora um tiquinho, recebe alta porque tem tanta gente precisando de vaga aqui dentro. Aí põe esse moço para fora, põe alguém para dentro. E assim eu vou rodando o sistema e liberando vagas no sistema que não tem vagas para todo mundo. Mas como acontece com o sistema penitenciário? Então, ele foi internado várias vezes e recebeu alta. Internava, recebia alta, aprontava alguma, internava, recebia alta, aprontava outra, internava, recebia alta. Até um dia que ele cometeu um justo penal. Então, ao matar aquela criança que jogava bola, ele cometeu conduta típica e ilícita do crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. A família trouxe 1,20 m de documentos psiquiátricos. Juntei tudo aos autos do processo penal e requeri perícia. A juíza instaurou incidente de insanidade mental. A perícia veio e trouxe o resultado que era esperado por todos. Ele era inimputável por doença mental. E essa inimputabilidade por doença mental, vamos reforçar isso que eu tenho falado para vocês. Vamos voltar aqui. Qual é a consequência jurídica da inimputabilidade por doença mental? Olhem para o conceito de crime. Lá em azulzinho, lá embaixo, tem a culpabilidade. A culpabilidade traz como elemento a imputabilidade. Inclusive a questão referente ao artigo 26. Se eu tenho hipótese de inimputabilidade por doença mental, falta o requisito imputabilidade. Faltou imputabilidade, falta culpabilidade. Se faltou culpabilidade, não há crime. Porque se faltar qualquer um dos 3 elementos, o fato deixa de ser criminoso. Então isso significa dizer que esse moço, que matou uma criança inocente no meio da rua, ele cometeu um injusto penal. Mas esse injusto penal não configurou crime de homicídio porque falta a ele a culpabilidade. Falta esse juízo de reprovabilidade que é indispensável para que eu possa aplicar a pena. Então, volto a dizer, no eventual processo penal, qual que é a consequência jurídica da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado? A absolvição. Olha, eu vou passar para a tela seguinte, depois eu volto no parágrafo único. Se houver inimputabilidade do artigo 26, a sentença ela é absolutória. Absolutória por quê? Porque não há crime. Simples assim. Só que percebam, eu coloquei em negrito que a sentença é uma sentença absolutória imprópria. Por quê? Porque é uma sentença absolutória com consequência jurídica. Porque, da mesma forma que o menor infrator ele sofre uma consequência jurídica ao realizar um injusto penal, percebam, ele realizou um injusto penal. Ao realizar um injusto penal, aquele menor infrator cometeu o chamado ato infracional. E por ter realizado um injusto penal, o menor infrator está sujeito a uma medida socioeducativa. O doente mental realizou um injusto penal. E ao realizar um injusto penal, ele demonstrou ser extremamente perigoso. Ele é perigoso para a sociedade, ele é perigoso para a família, ele é perigoso para ele mesmo. Por isso que, da mesma forma que em relação aos inimputáveis por menoridade, o inimputável por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado estará sujeito a uma medida. E essa medida é chamada de medida de segurança. Nós vamos ter que deixar essa pessoa numa condição segura. Como eu ressaltei, segura não só para ele, mas segura para todo o contexto social. Essas medidas de segurança elas estão previstas nos artigos 96 a 99 do nosso Código Penal. E percebam, por estarem nos artigos 96 a 99, medida de segurança é uma matéria do próximo semestre letivo. Então eu vou trazer aqui para vocês uma breve noção do que seja, para que vocês possam estudar no Direito Penal 2 com riqueza de detalhes.
A medida de segurança, então, é uma medida que é adotada para as hipóteses de injustos penais praticados por doente mental ou que tem desenvolvimento mental incompleto e retardado. Se eu tenho um parente que tem uma doença mental, eu não consigo uma aplicação de medida de segurança, a não ser que ele cometa um injusto penal. Então a medida de segurança ela tem uma finalidade específica, ou percebam as duas espécies que existem, que estão aí na tela, ou de submeter, nos casos menos graves, e quem vai nos dizer se é mais grave ou menos grave é a própria perícia, aquele doente mental, a frequência, a clínica psiquiátrica, o que o artigo 96 chama de tratamento ambulatorial, ou dos casos mais graves, nós vamos submeter aquele autor do injusto penal a uma medida de segurança de internação. Internação em estabelecimento próprio, em estabelecimento específico. Lamentavelmente, no nosso país, nós ainda temos a figura do manicômio judiciário. Aqui em Minas Gerais, nós temos um manicômio judiciário em funcionamento, lá na cidade de Barbacena, é o manicômio judiciário Jorge Vaz. Então, se houver vaga no manicômio judiciário, nós vamos transferir para o manicômio judiciário. Se não houver vaga, nós vamos buscar um hospital de custódia, ou se ele existir naquela comarca, naquele estado, ou um estabelecimento adequado para o tratamento daquele doente mental. Olhem a redação do artigo 96 do Código Penal que está aí na tela para vocês. As medidas de segurança são: 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então aqui em Minas nós temos manicômio judiciário, apesar de toda uma campanha que existe na sociedade brasileira para a extinção dos manicômios judiciários, ou a falta em outro estabelecimento adequado, pode ser um hospital psiquiátrico. 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial seria essa frequência à clínica psiquiátrica. É claro que pode acontecer de um paciente iniciar o tratamento com frequência à clínica psiquiátrica, e seja pelo agravamento da sua condição, ou seja pela falta de regularidade de frequência clínica, o juiz dá a execução transformar aquela frequência clínica em internação, por recomendação médica. Pode acontecer um milagre de eu internar e, diante de uma evolução do quadro, a internação se transformar em frequência psiquiátrica. Não há necessidade de manter internado, mas há necessidade de um acompanhamento psiquiátrico. Então, eu posso ter aí uma mutação de uma medida de segurança para outra medida de segurança. O Código Penal estabelece que a medida de segurança será aplicada por um período mínimo de 1 a 3 anos, a ser fixado pelo juiz nessa sentença absolutória imprópria. Então, a medida de segurança, a princípio, ela não tem prazo máximo. Ela tem prazo mínimo de 1 a 3 anos. Após esse prazo mínimo de 1 a 3 anos, está no Código, o nosso submetido à medida, seja frequência clínica, seja internação, será novamente submetido a uma perícia. E essa perícia ela pode constatar a necessidade de manutenção daquela medida de segurança. Ela pode constatar a necessidade de trocar uma medida de segurança por outra. Ou ela pode indicar a alta médica daquele paciente. Então, esperado o período mínimo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nova perícia. A perícia ou leva a alta ou a manutenção da medida de segurança, seja a mesma, seja trocando pela outra medida de segurança. Se a perícia constatar a necessidade da manutenção da medida de segurança, ela será estendida por tempo indeterminado. Por quê? Porque ela está atrelada ao perigo demonstrado pelo agente à sociedade. Enquanto não cessar o perigo, eu não posso colocar esse agente de volta ao meio social. De ano em ano, nova perícia. É o que está previsto em lei. Essas regras elas estão contidas no artigo 97, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Olha lá, internação, tratamento ambulatorial será por tempo determinado, perdoando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, esse prazo mínimo de 1 a 3 anos, o juiz fixa. Após ele, de ano em ano, segundo o parágrafo 2º, o juiz vai determinando a realização de nova perícia. E a perícia vai constatar a alta, chamada de desinternação ou liberação condicional,
Se houver alta no primeiro ano, o nosso doente fica em observação. Se ele não comer cocô, rasgar nota de 100, ele será definitivamente liberado e só voltará a uma medida de segurança se cometer novo injusto penal. Se não, prorroga por tempo indeterminado e de ano em ano nós submetemos aquela pessoa à nova perícia. Ok? Há muita gente que discute esse caráter perpétuo da medida de segurança, mas temos que lembrar que ela não é pena, e como pena não está atrelada à vedação constitucional de prisão perpétua. Temos uma figura estranha chamada indulto, que vocês vão estudar no semestre que vem, por meio do qual o presidente da República tem concedido perdão a quem esteja internado por medida de segurança, desde que ele tenha cumprido, em medida de segurança, o tempo máximo da pena previsto no tipo penal que ele realizou. Então vamos imaginar que esse meu cliente, que eu contei o caso para vocês, a pena prevista para o homicídio que ele praticou é de 12 a 30 anos. O presidente da República, uma vez por ano, por meio de um decreto, tem perdoado todos aqueles que, no caso como desse meu cliente, já estiverem internados há pelo menos 30 anos, que é o tempo máximo da pena do homicídio. É interessante que o decreto de indulto, depois vocês joguem aí no Google decreto de indulto, peguem o último decreto de indulto que teve no final do ano passado. Os decretos de indulto, eles têm indultado as pessoas submetidas de segurança independentemente da cessação da periculosidade. Aí eu fico pensando, se eu vou perdoar aquele que já está há muito tempo internado, independentemente da cessação da periculosidade, e se a periculosidade é a razão para a própria existência da medida de segurança, se o perigo, vou melhorar, né? É difícil, né, pronunciar determinadas palavras. Se o perigo é a razão da existência da medida de segurança, então para que aplicar a medida de segurança e manter a pessoa 10 anos, 20 anos, 30 anos internado? Se depois eu libero, independentemente da cessação da periculosidade daquele agente. E outra coisa, depois de 30 anos, eu coloco um doente mental na rua, independentemente da cessação do perigo. Esse doente mental vai estar 30 anos mais doido do que quando ele entrou no manicômio judiciário. Eu vou levar. Quem que vai buscar? Quem que vai levar? Para onde que eu vou levar esse cidadão? A família não quer saber mais dele. Nem sei se ele tem família mais. O Estado não vai cuidar dele. Eu, por mim, levava lá para o Gramado do Alvorada. Ele foi o presidente que indutou, leva para o Gramado do Alvorada. Já foi lá no Alvorada? Tem aquele gramadão lá em frente ao Palácio do Alvorada. Aí tem um pequeno fossozinho assim de água. Põe ali um jacarés naquele fosso d'água, o doente mental não vai perceber que ele não consegue pular o fosso mesmo, põe um jacarés ali e deixa lá no Gramado da Alvorada, porque ninguém vai querer saber deles. Então, vejam o parágrafo primeiro. A medida de segurança está condicionada à periculosidade do agente, agora saiu, a periculosidade do agente, então não há razão para não colocarmos aquele doente em alta, desinterná-lo sem que haja cessação dessa periculosidade. Mas saibam que vocês vão ver no semestre que vem que há divergências, tanto doutrinárias como jurisprudenciais, e até mesmo legais, em relação a esse tempo indeterminado, está vendo aqui está fixado, no parágrafo 1º do artigo 97 do nosso Código Penal. Ok? Muito bem. O artigo 26, vamos voltar aqui para o artigo 26, isso. No parágrafo único, traz uma hipótese de redução de pena. Eu até coloquei um nome que não está no código, aqui eu tenho o tratamento dos semi-imputáveis. Então, os inimputáveis por insanidade mental estão no artigo 26. No parágrafo único, o Código Penal criou uma situação intermediária, daquela pessoa que nem é imputável e nem é inimputável nos termos do artigo 26. Está ali no meio do caminho, numa zona cinzenta. É o semi-imputável. Olha a redação do parágrafo único. A pena deve ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual que é a diferença do parágrafo único para o caput?
Olhem aí. Detectem a diferença da semi-imputabilidade para a inimputabilidade. No caput, nós temos um agente inteiramente incapaz. No parágrafo único, o agente não era inteiramente capaz. A capacidade dele é parcial. No caput, a incapacidade é total. No parágrafo, a capacidade ou incapacidade, você pode dar tanto de um ponto como do outro, ela é parcial. Por isso ele é semi-imputável. Ele é mais ou menos imputável. O que o código faz com o semi-imputável? Ele fala, há crime. Semi-imputabilidade, para o código, é imputabilidade. Então há crime. A conduta é típica, ilícita e culpável. Só que em razão dessa capacidade reduzida, a pena também será reduzida. Percebam que há crime porque é a aplicação de pena. A pena é a principal consequência jurídica do crime. Então, há pena, só que a pena será menor. A pena será diminuída de 1 a 2/3. Ok? Só que, eu até coloquei aqui na tela seguinte, olha ali embaixo, semi-imputabilidade, artigo 98 do Código Penal. O que o artigo 98 faz com a semi-imputabilidade? Olha lá no artigo 98. Vamos voltar lá para as medidas de segurança. Olhem só. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, então tá ali, olha o nome jurídico do dispositivo. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, parágrafo único, é o que nós estamos estudando, por isso que eu chamei de semi-imputabilidade. O próprio código, no artigo 98, chama. E necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial. Prazo mínimo de 1 a 3 anos, observando os requisitos dos parágrafos 1º a 4º desse artigo. As mesmas regras para a inimputabilidade. Opa! Então quer dizer que a perícia constatou que o agente é semi-imputável. Constatou. Mas a perícia indica a necessidade de tratamento para esse semi-imputável. Indica. E o artigo 98 fala então que o juiz vai substituir a pena aplicada do artigo 26, parágrafo único, pelo tratamento. Vai. Para quê? O artigo, o parágrafo único do artigo 26 mandando diminuir pena, sendo que no final das contas vai ser aplicada a medida de segurança. Por quê? Observem uma questão importante. No artigo 26, caput, na hipótese de inimputabilidade não há crime. Não havendo crime, a sentença ela é absolutória. No caso da semi-imputabilidade do parágrafo único, a sentença é condenatória. Sendo condenatória a sentença, mesmo que a pena seja substituída no momento seguinte por medida de segurança, essa sentença condenatória ela vai produzir efeitos de sentença condenatória. O condenado não vai cumprir pena, a pena foi substituída por medida de segurança. Mas ele deixou de ser primário, ele passou a ter antecedentes criminais. Lá no artigo 91 do Código Penal, depois dê uma olhadinha em matéria do próximo semestre. O agente passou a ter a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, porque ele cometeu o crime. Ele perdeu a favor do Estado bens adquiridos ou utilizados para a prática do crime. No artigo 92 nós temos uma série de outras consequências jurídicas, até perda de pato-poder, por exemplo. Então, todos os efeitos de uma sentença penal condenatória perduram para o semi-imputável, à exceção da pena, porque ela será substituída por medida de segurança. Para o inimputável, a sentença é absolutória. Produz todos os efeitos de uma sentença absolutória, à exceção da aplicação da medida de segurança. Perceberam? Por isso que eu primeiro aplico pena, nos termos do parágrafo único, reduzindo-a de 1 a 2/3, e depois aplico a regra do artigo 98, substituindo aquela pena que eu apliquei por medida de segurança. O juiz faz isso na sequência da sentença.
condena, aplica pena e na sequência substitui por medida de segurança. Essa sentença transitada em julgado ela vai gerar os efeitos de uma sentença condenatória. Só que a pena não será cumprida uma medida de segurança. Ok? Muito bem. Existe uma terceira hipótese de inimputabilidade. E essa terceira hipótese de inimputabilidade está prevista no artigo 28 do nosso Código Penal. O artigo 28 está aí na tela para vocês, abram aí no código, ele começa de uma forma esquisita. Ele começa dizendo o seguinte, olha, não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Uai, isso me parece tão óbvio. Paixão, emoção, excluir imputabilidade? Lembre-se que esse código ele foi reformado em 84, a parte geral é de 1984, então ele é relativamente recente. Tem 36 aninhos. Na verdade, de vigência, pouco mais de 35. Antes de 84, era muito comum advogados de júri, principalmente, levarem teses de emoção ou paixão em crimes dolosos contra a vida, que são julgados por pessoas do povo, pessoas que compõem um conceito de sentença de jurados no tribunal do júri, e conseguiam absolver acusados que cometeram crimes sob alegação de emoção ou paixão. Aquele marido traído que chegou em casa e encontrou a mulher na cama com o amante, matou os dois, e a júri popular era absolvido. E era absolvido justamente com essas teses, que o Código resolveu refutar diretamente, expressamente, no artigo 28, para não deixar dúvidas. Falou assim, juízo, você não pode absolver nessas hipóteses. Porque as defesas trabalhavam que a emoção e a paixão retiravam a capacidade de entendimento daquela pessoa apaixonada, daquela pessoa emocionada. Amor e ódio se misturavam e por amor a pessoa acabava matando. É inacreditável a incongruência da tese, né? Mas ela passava. E para não passar mais, em 84 o Código houve por bem trazer expressamente o artigo 28, primeiro inciso. E trouxe uma regra que também é óbvia no segundo inciso. Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Muito pelo contrário. A embriaguez dolosa, assim como a culposa, eu me embriaguei porque eu bebi demais, eu não tinha vontade de ficar bêbado que nem peru de véspera, mas o uísque estava tão gostoso que eu tomei em excesso e acabei me embriagando. Ela não pode retirar a responsabilidade penal do ébrio. Ok? Então vejam, se a embriaguez ela é voluntária ou culposa, há crime. A pessoa cometeu o crime embriagada, mas cometeu o crime. E isso não retira a capacidade dela de agir dolosa ou culposamente em relação ao tipo penal. Se a embriaguez for pré-ordenada, não só há crime, como o Código Penal manda aumentar a pena. O que seria uma embriaguez pré-ordenada? Seria aquela hipótese em que o agente se embriaga para cometer crimes. Então ele não tem coragem de cometer o crime com a cara limpa. Então, para se sentir mais forte, mais corajoso, ele usa droga ou usa álcool. Então, bunda para cometer o crime, que sobra ele não tem. Mas ele fica corajoso pra caramba quando cheira uma coca. Aí ninguém segura o cara. Essa é a embriaguez pré-ordenada. Vamos lá no Código Penal? A embriaguez pré-ordenada ela está dentro dos critérios para aplicação de pena lá no artigo 61. O artigo 61 fala, olha, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Aí nós temos 3 incisos. Mentira, 2 incisos. Primeiro inciso, reincidência. Segundo inciso, ter o agente cometido o crime. Aí vem as alíneas. Olha, a última linha desse dispositivo. Está aqui, ó, a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, a embriaguez pré-ordenada não só configura o crime, leva à configuração do crime, como também agrava a pena. A pena vai ser mais alta para esse bundão que teve que se embriagar para poder praticar crimes.
Ok? Lembrando que a embriaguez pode ser tanto pelo uso do álcool como por uso de substâncias de efeitos análogos ao do álcool. Fundamentalmente, uso de drogas. Então, quando a gente fala em embriaguez, é embriaguez pelo álcool ou embriaguez pela droga. Existe uma embriaguez que nós chamamos de embriaguez crônica ou embriaguez patológica. A pessoa é doente. Ela tem uma dependência química ou dependência psíquica do álcool ou da droga. Eu tive um tio já falecido e faleceu por complicações em decorrência do uso de bebida, que acordava às 7 horas da manhã e a primeira coisa que ele colocava na boca era um copo de cachaça. E a partir das 7 da manhã até a hora que ele dormia, às 10 horas da noite, ele passava o dia inteiro bebendo. E por mais que a família tentasse, internasse compulsoriamente, ele jamais conseguiu se livrar do vício. E acabou morrendo por problemas decorrentes de uma cirrose ou alguma coisa desse tipo. Essa pessoa é doente. E se ela é doente, a situação dela será equiparada à situação do artigo 26 do Código. Então, se um agente doente por dependência química ou psíquica do álcool ou da droga cometeu um injusto penal e ao tempo da conduta ele estava efetivamente sob efeito dessa substância alucinógena e essa substância foi capaz de retirar dele o entendimento sobre o certo e o errado, ele será considerado inimputável por força do artigo 26. Compreenderam? Então, se a embriaguez ela é crônica, se ela é patológica, devidamente comprovada por meio de perícia, tem que ter laudo de inimputabilidade, e ele será inimputável nos termos do artigo 26. E se ele é inimputável nos termos do artigo 26, qual que é a solução jurídica trazida pelo Código? A sentença, neste caso, vai ser uma sentença absolutória. Sentença absolutória imprópria, com a aplicação de medida de segurança. Mas é claro que a medida de segurança para ele é diferente da medida de segurança para o doente mental, para quem tem desenvolvimento mental incompleto e retardado. Ele precisa de uma medida de segurança que seja capaz de levar à desintoxicação. Então, o estabelecimento próprio para o cumprimento daquela medida de segurança é aquele vocacionado a buscar a desintoxicação daquele dependente. E num dia que ele conseguir se curar, porque aí a cura é viável, a cura é possível, ele recebe alta da mesma forma, como previsto nos artigos 96 a 99 do nosso Código Penal brasileiro. Então temos a embriaguez voluntária, a embriaguez voluntária pré-ordenada e temos uma embriaguez crônica ou embriaguez patológica, cada uma delas com seu tratamento jurídico. O que o Código traz como hipótese de inimputabilidade no artigo 28? Vamos voltar aqui para a nossa tela. O que traz como hipótese de inimputabilidade no artigo 28? Olha o título que eu coloquei no início da tela. Embriaguez involuntária completa. Essa embriaguez involuntária completa é hipótese de inimputabilidade, não do artigo 26, mas do artigo 28, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Veja a redação do artigo 28, parágrafo 1º. Dentro de embriaguez, é isento de pena o agente que, em outras palavras, não há crime, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na verdade, o artigo 28, parágrafo 1º, é praticamente uma reprodução do artigo 26. Só que no lugar de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eu tenho embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então vejam, o artigo 28, parágrafo 1º, estabelece inimputabilidade desde que haja a confluência de 3 fatores. Tem que haver a embriaguez completa, provocada por caso fortuito ou força maior. Essa embriaguez
chamada de involuntária completa. Ela tem que se manifestar ao tempo da conduta, ao tempo da ação ou da omissão. Então a gente tem que estar embriagado, seja pelo álcool, seja pela droga, e essa embriaguez involuntária, ela tem que ser alienante. Ela tem que retirar do agente a sua condição de entender o caráter ilícito do fato que ele está praticando, ou mesmo que ele entenda, ele não consegue, em razão da embriaguez, agir de acordo com esse entendimento. Então é uma figura jurídica que se assemelha demais à inimputabilidade do caput do artigo 26, só que é uma inimputabilidade que não ocorre por doença mental nem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Vai ocorrer por embriaguez, desde que ela seja involuntária e completa. A embriaguez involuntária está descrita no próprio parágrafo 1º. É aquela decorrente de caso fortuito ou de força maior. E embriaguez por caso fortuito é embriaguez acidental. Você deve estar imaginando como é que alguém se embriaga acidentalmente. Aí vocês podem pensar assim: o cidadão foi visitar a Vale Verde nem abre mais, né? Parece que está acabando. Mas quando estava aberta lá, um cidadão foi visitar a Vale Verde, parou na beira de um tonel de cachaça, se desequilibrou e caiu lá dentro do tonel de cachaça. Se ele saiu vivo, ele saiu completamente embriagado. E essa embriaguez seria acidental. Exemplo irreal. É muito comum no caso de medicação. É extremamente comum. Mamãe toma lá uma quantidade inesgotável de remédios. E o papai que é o gestor dos remédios da mamãe. Aí um belo dia, papai tem que dar um remédio para a pressão para a mamãe, mas ele confunde o remédio da pressão por um antidepressivo qualquer. Aí está com o antidepressivo em dosagem correta para a mamãe. Naquele momento, como a mamãe só tomou antidepressivo antes de dormir, mamãe, antes do almoço, gosta de tomar uma cachaçinha para poder dar uma animada, abrir o apetite. Aí a mamãe mistura a cachaçinha com aquele antidepressivo em dosagem muito alta que ela tomou, achando que era o remédio para a pressão. O que acontece? Ela fica absolutamente louca. O último cliente que eu defendi numa situação como essa deu 17 tiros no teto de um boteco aqui em Belo Horizonte. Completamente doido. Essa embriaguez, percebo, ela é acidental. Foi por acidente que ela tomou um remédio pelo outro. E aí, misturando com a cachaça, totalmente ilícita, a ingestão da cachaça, ela acabou ficando completamente embriagada. E essa embriagada é proveniente de caso fortuito. A embriaguez por força maior é aquela embriaguez provocada por terceiro. Não no caso do papai, porque foi acidente para todos. O papai não fez dolosamente. A embriaguez por força maior é aquela provocada dolosamente por terceiro. É o famoso Boa Noite Cinderela. Tem um amigo, promotor de justiça. Não posso contar o nome aqui por razões óbvias. Estava num momento difícil de separação da quase ex-esposa dele, quando ele resolveu tomar umas e outras para poder espairecer. Foi no boteco, bebeu até não poder mais, até o momento que o boteco foi fechado. Foi no outro boteco, bebeu mais um pouco, expulsaram ele de lá também. Foi para outro boteco, expulsaram ele, até que ele foi parar no Scaramouche. Scaramouche era um boteco fedorento, chechelento, que ficava ali na Bias Fortes, esquina com Praça Raul Soares, em frente a Equipar. Hoje tem lá um tanto de coisa, churrasco da praça. Aquela esquina toda ali era o Scaramouche. Chegou lá pelas 3 horas da manhã. Era um dos poucos lugares que funcionavam 24 horas em BH. Na verdade, naquela época, eu acho que só Bolão, desde sempre. Tinha um boteco ali atrás da faculdade de Direito, a gente saía da faculdade e ia para lá para tomar umas, como é que chamava? Esqueci, na Rua da Bahia. Na Rua da Bahia, pouquinho antes, entre Augusto Lima e Álvares Cabral ali, Guajajaras, Álvares Cabral. Esqueci o nome, também funcionava 24 horas. E tinha o Scaramouche, lá na Praça Raul Soares. Diz ele estava sóbrio, dizer que estava sóbrio, tinha bebido, mas estava bem. Ele estava ainda imputável. E essa eventual embriaguez também era voluntária. Mas dizer que sentou no boteco, quando que, praticamente em ato contínuo, veio uma mulher alta, loira, de olhos azuis, aparentemente do sexo feminino, que ofereceu uma bebida para ele. Ele lembra até o momento em que ele começou a ingerir a bebida. Ele amanheceu quase meio-dia,
literalmente na sarjeta. Ele estava na sarjeta. Ele amanheceu abraçado ao meio-fio. Ele estava na rua, deitado na rua, abraçado ao meio-fio. Só de cueca. Levaram carro, levaram documentos, levaram dinheiro, levaram roupa. E ele nega, mas eu tenho certeza que levaram a dignidade dele também. Levaram tudo. E percebam que se nesse interregno ele tiver praticado algum crime ou algum injusto penal, e eu não duvido nada que ele tenha praticado vários, ele teria em sua defesa uma embriaguez completa proveniente de força maior. Ela foi provocada por terceiro. Aí você deve estar me perguntando, como é que se prova isso? Primeiro tem que ter perícia. Para comprovar que havia embriaguez, que a embriaguez era completa e que era alienante. Como ele foi embriagado, aí nós temos que buscar outros elementos de prova. A câmera que filmou o momento que a bebida foi ministrada, uma testemunha que percebeu o que aconteceu. Eu preciso buscar outros elementos de prova para demonstrar que a embriaguez foi provocada por força maior. Ok? Muito bem. O que seria embriaguez completa? Devia ter feito um quadrinho para vocês, né? Existem 3 estágios da embriaguez segundo a medicina. Como eu não fiz o quadrinho, eu peço a vocês que anotem, por favor. Pegaram aí papel, caneta? 3 estágios ou 3 fases da embriaguez segundo a medicina. Nós temos aluno médico, ele pode confirmar. Nós temos a fase ou estágio do macaco, a fase do leão e a fase do porco. Na fase do macaco você fica animadíssimo, excitado, fala que nem pobre na chuva, conta seus podres todos para os inimigos que estão sentados à mesa, posta fotos ridículas no Facebook ou no Instagram. Essa é a fase do macaco. Você fica agitado, fica alegre. Daí você passa para a fase do leão. Nessa ninguém te aguenta. Quem não bebe vai embora. Você começa a discutir política, mulher, religião, futebol. Você fica intragável, você fica insuportável, você fica agressivo. Dessa, invariavelmente, você vai para a fase do porco, que é aquela que no carro do amigo você vai colocar até o estômago para fora. Vai parar no hospital para tomar glicose na veia. É a pré-coma alcoólica. Então, fase do macaco, fase do leão, fase do porco. Vocês devem estar pensando, nossa senhora, já passei pelas 3 várias vezes. Pois é, agora é sério. A fase do macaco é a fase da embriaguez incompleta. A segunda fase é a fase da embriaguez completa, que já é relevante para o direito penal. E a fase mais grave é a fase da embriaguez comatosa, já é a coma alcoólica ou pré-coma alcoólica. Então, embriaguez incompleta, embriaguez completa e embriaguez comatosa. Da completa para cima, já permite a aplicação do artigo 28, parágrafo 1º. A medicina costuma trazer critérios muito objetivos para definir grau de embriaguez ou estágio de embriaguez. E assim, apesar de haver divergência nos livros de doutrina, é tratado mais ou menos como embriaguez involuntária, aquela em que a gente ingere até 0,8 gramas de álcool por litro de sangue. O Código de Trânsito Brasileiro é um pouco mais rígido, porque ele considera a partir de 0,6 já há embriaguez. A embriaguez incompleta iria até 0,8 gramas de álcool por litro de sangue, mais ou menos. A partir de 0,8 até 3,5, 4 gramas de álcool por litro de sangue, seria essa embriaguez completa do artigo 28, parágrafo 1º. E a partir disso já seria embriaguez comatosa. Mas é claro que tudo dependerá de perícia, porque cada um de nós reage à bebida de uma forma diferente, por várias circunstâncias. Olha o meu tamanho. Fígado totalmente perfurado pela ingestão incontrolável de uísque. Eu consigo tomar 1 litro de uísque sem entrar em estágio de embriaguez. Não diria que eu não ficaria numa embriaguez incompleta, mas não chega a uma embriaguez completa. Porque eu tenho o hábito de beber uísque. E não é só o hábito também que define a possibilidade da embriaguez.
o seu estado emocional no dia, você pode estar extremamente feliz ou extremamente deprimido. A forma como você ingere bebida alcoólica, você pode ingeri-la muito rapidamente ou diluída aí ao longo de horas e mais horas de uma boa conversa. Você pode alimentar-se durante a ingestão da bebida ou não comer absolutamente nada. Você pode botar um pouco da bebida para fora, dançando que nem uma louca na pista de dança, ou pode ficar sentadinho, bodado durante todo o tempo de ingestão. Então são vários fatores que vão determinar o efeito daquele álcool no seu organismo, ou até mesmo o efeito da droga no seu organismo. Por isso que nós precisamos, nós que trabalhamos no direito, nós precisamos efetivamente da perícia. É a perícia que comprova que existiu a embriaguez completa. Ok? No parágrafo 2º, nós temos a hipótese de semi-imputabilidade por embriaguez. Da mesma forma que nós temos no parágrafo único do artigo 26. A pena deve ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha que interessante. Da mesma forma que no parágrafo único, aqui o agente não é inteiramente incapaz, mas também não é inteiramente capaz. Ele tem uma capacidade reduzida ou uma capacidade incompleta. Aqui nós temos no parágrafo 2º, podem anotar aí no código de vocês, uma hipótese de semi-imputabilidade pela embriaguez. Então, no parágrafo 1º, nós temos inimputabilidade por embriaguez. No parágrafo 2º, nós temos semi-imputabilidade por embriaguez. Ok? Qual é a consequência jurídica para a constatação da embriaguez no caso concreto? Lá na inimputabilidade ou na semi-imputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nós temos a possibilidade de aplicação de medida de segurança. No caso da semi-imputabilidade, a aplicação de pena ou substituição da pena aplicada por medida de segurança. Na embriaguez involuntária completa, percebam, não há crime. E não há crime por quê? Porque falta imputabilidade ao agente. Se falta imputabilidade ao agente, por não haver a capacidade de entendimento do que é certo e do que é errado, falta culpabilidade. Faltou culpabilidade, não há crime. Poxa, se não há crime, a sentença tem que ser absolutória. Se a sentença, neste caso, é absolutória, eu tenho que aplicar alguma medida ao agente. No caso da menoridade, medida socioeducativa. No caso da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, medida de segurança. E no caso da embriaguez? Nada. A sentença é pura e simplesmente absolutória. Ah, mas ele cometeu um injusto penal. É verdade. Mas qual que é a razão da existência da medida de segurança? Não é proteger a sociedade do perigo que representa aquele agente para ela? Qual que é a razão da medida socioeducativa? Não é educar aquele menor, preparando-o para a vida adulta em sociedade? Porque também é um perigo para essa sociedade. Neste caso, claro, houve um injusto penal. Mas a embriaguez é involuntária. Se ela é involuntária, isso significa dizer que, passado o pileque, passou o perigo. E se passou o fogo, passou o perigo, não há o que se fazer. Simplesmente absolver aquele acusado da eventual imputação que recaia sobre ele. Então, na embriaguez involuntária completa, nós vamos pura e simplesmente absolver. Ok? É uma sentença absolutória, que ao contrário do caso da medida de segurança, é uma sentença absolutória própria. Ok? Muito bem. Com isso, a gente fecha a imputabilidade e as hipóteses de inimputabilidade. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para o nosso... Então, a gente fecha as hipóteses de imputabilidade penal.
E aqui eu quero trazer uma questão para vocês pensarem um pouquinho. Imaginem que um doente mental, por essa razão inimputável, então, um inimputável por doença mental, ele está sofrendo covardes agressões de um grupo de desordeiros. Agressão gratuita. Um grupo passou na rua, viu que uma pessoa tinha características de alguém que tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E, justamente em razão dessas características, passou a agredir. Tipo aqueles meninos lá de Brasília que colocaram fogo no índio que estava dormindo no ponto de ônibus. Um doente mental, ou essa pessoa inimputável por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sendo covardemente agredida por 3, 4, 5 pessoas, alcança uma pedra que está ao chão, ela está caída, tomando chute na cabeça, alcança uma pedra que está ao chão e lança em direção a um dos agressores. Essa pedra pega na cabeça de um deles, esse cara cai no chão, ainda bate a cabeça no chão e morre. Tem uma questão dessa numa prova de direito penal, alguns semestres aí para trás. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Esse inimputável por doença mental cometeu crime de homicídio? Pense um pouquinho. Ele cometeu crime de homicídio? Vocês devem estar pensando, não, óbvio que não. Por quê? E outra pergunta que eu faço a vocês. A esse doente mental deverá ser aplicada uma medida de segurança? Sim, não, por quê? Então, primeira pergunta. Tício, inimputável por doença mental, que, covardemente agredido por um grupo de desordeiros, lança em direção a um deles, em sua defesa, uma pesada pedra que acaba atingindo a cabeça de Mévio, que morre em razão da pedrada, cometeu o crime de homicídio? 2. A ele deverá ser aplicada uma medida de segurança? Olhem para a tela, pensem e respondam. Primeira pergunta, ele cometeu crime de homicídio? Não. Por quê? Por ser inimputável? Não. Por ter atuado em legítima defesa. 2. A ele deverá ser aplicada uma medida de segurança? Óbvio que não. Por quê? Porque ele não realizou um injusto penal. A medida de segurança não é aplicada em razão do perigo demonstrado pelo agente no caso concreto, do perigo demonstrado pelo agente que realizou uma conduta típica e ilícita. O perigo que justifica a medida de segurança foi a realização do injusto penal. Nesse caso, se houve legítima defesa, a conduta típica de homicídio, porque foi uma conduta típica de homicídio, não foi? Houve uma conduta, houve um resultado, há nexo de causalidade. Ele lançou a pedra dolosamente e essa conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 121. Então, há conduta típica de homicídio. Mas essa conduta típica de homicídio encontra amparo numa das causas de justificação. Então, essa conduta típica de homicídio não é ilícita. E aqui eu paro a análise do crime. Olha a setona vermelha que está à esquerda na sua tela. Eu sempre realizo a análise do crime da tipicidade para a culpabilidade. Uma conduta só é ilícita depois de ser típica. E só é culpável depois de ser típica e ilícita. Se eu chego no segundo elemento do crime e termino a análise entendendo haver uma causa de justificação, não me interessa a culpabilidade. Não me interessa se o agente era menor, se o agente era doente mental, se o agente estava embriagado, não me interessa. E não me interessa por quê? Porque eu só verifico a culpabilidade se houver injusto penal. Não havendo injusto penal, não há crime e a sentença é absolutória. Se não fosse assim,
Um doente mental, por exemplo, nunca poderia reagir em legítima defesa. Porque sempre que ele reagisse em legítima defesa, ele teria que ser internado. Você para pensar na incongruência, na injustiça dessa solução jurídica? Se eu considerasse simplesmente a inimputabilidade de Tício nesse exemplo que eu dei para vocês para absolvê-lo, eu teria que absolver a aplicar a medida de segurança, ele é inimputável por doença mental. Então, neste caso, a inimputabilidade é irrelevante. E por ser irrelevante, ao absolvê-lo por legítima defesa, a absolvição é própria. Eu absolvo e ponto final. Ele vai continuar seguindo a vida dele normal. Eu não tenho que interná-lo. Eu não tenho que interná-lo porque ele não demonstrou ser perigoso. Ele não demonstrou perigosidade. Ele vai ser absolvido por não realizar o injusto. E não realizando o injusto, ele não representa um perigo para a sociedade. E, consequentemente, não estará sujeito a uma medida de segurança. Ok? Vamos ficar por aqui. Eu tenho que terminar, vejam na tela, a culpabilidade trabalhando com vocês a consciência da ilicitude e trabalhando com vocês a exigibilidade de outra conduta, de conduta diversa. Eu preciso de meia aula para isso. Eu vou deixar isso para depois da prova. Então amanhã, eu vou aproveitar a aula de amanhã, vou fazer uma aula síncrona com vocês. Eu cheguei a comentar no grupo, diante da pergunta de alguém. Vou postar para vocês o link da aula pelo Zoom. Vamos fazer essa aula amanhã às 8 horas da manhã. Nossa aula é no primeiro horário. Vamos fazer às 8, de 8 até às 9, para solucionar qualquer dúvida que tenha ficado para trás. Qualquer dúvida em relação à correção da prova. Como na primeira prova nós tínhamos visto até a conduta típica, é claro que a tipicidade ela é fundamental, porque sem tipicidade não há ilicitude. Mas vamos focar bastante nas causas de justificação e na imputabilidade penal para essa prova da semana que vem. Essa prova é segunda-feira da outra semana, não é? Dia 25. Não é isso? Daqui a uma semana. Então, vamos focar principalmente no que veio depois da primeira prova. Então, na primeira prova, vocês tinham estudado até tipicidade. Claro, vamos pressupor o conhecimento adquirido em alguma questão. Haverá necessidade, mas vamos focar os nossos esforços nas causas de justificação e na imputabilidade penal para essa próxima prova. Amanhã eu tiro dúvidas em relação a essa matéria, caso vocês as tenham, e tiro dúvidas em relação também aos critérios de correção de prova. Aí fazemos a prova na semana que vem. Quando retornarmos, eu termino a culpabilidade, já entro no erro, depois do erro, vejo concurso de pessoas e a gente encerra o semestre letivo. Combinado? Muito obrigado então, gente. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.